Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Amém. Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Boa noite. O que move o coração de Deus? Será que o que move o coração de Deus são as obras, é a caridade? O Espiritismo prega: fora da caridade não há salvação. É uma máxima dele, é um lema. Já começa aí uma das maiores mentiras do diabo, porque quem está por trás do Espiritismo é o próprio Satanás, que se traveste de anjo de luz para enganar as pessoas. E ele já coloca: fora da caridade não há salvação. Então a salvação está, em tese, nas obras de caridade. Se eu fizer caridade, estou salvo, o que é uma tremenda mentira. Porque pela Bíblia diz: pela graça sois salvos, e não pelas obras, para que não vos glorieis. Senão a gente, eu dei tanto, eu ajudei tanto, eu fiz tanto. E o outro coitado que não pode. Ainda bem que o nosso Deus é um Deus que é compassivo, compreensivo, amoroso, fiel, misericordioso. Porque a salvação vem pela graça e pela fé no Senhor Jesus. As obras são consequências de quem tem Jesus no coração. Se você tem Jesus no coração, então você já está salvo. Consequentemente, porque você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, é evidente que você vai apresentar como fruto as obras boas. A caridade é uma consequência e não a causa da nossa salvação. E o que move o coração de Deus? Eu os convido a me acompanhar na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler apenas agora os versos 12, 13 e 14. João 14, versos 12, 13 e 14. Do 12 ao 14 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. No 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? E no 15 eu vou complementar: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, eis aqui tua palavra, Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Senhor, me ensina a ter mais fé, Senhor. Me ensina, Senhor, a que eu possa viver esta vida de fé, que eu possa ser praticante da tua palavra, muito mais do que apenas um ouvinte. Me ajuda, Senhor, a que eu consiga, através da minha fé e dentro do teu propósito, mover teu coração em meu favor nesta noite. Em nome de Jesus,
te oramos agradecidos. Amém. O que move o coração de Deus? Aqui, esta porção da palavra do Senhor, ela está cheia de promessas. Você consegue identificar aqui as promessas? Há realmente promessas de Deus, amém? Você crê nessas promessas? A palavra é verdadeira, Deus vela pela sua palavra para fazer cumpri-la. Você crê? Você hoje veio aqui em busca do atendimento de algum pedido seu a Deus? E esse texto que nós lemos nos informa que nós podemos sim, através da oração, mover o coração de Deus a nosso favor. Não é isso? Quando nós peticionamos em oração a Deus alguma coisa, quando nós pedimos, o nosso objetivo é mover o coração de Deus a nosso favor, para que Ele ouça a nossa oração e nos atenda. Ninguém vai pedir alguma coisa para não receber. Se a gente está pedindo é porque tencionamos receber. Mas eu quero lhe perguntar, antes de mais nada, como é que está a sua fé? Se tivesse, que nenhum carro tem, o marcador de combustível, como é que está o marcador da sua fé? Tanque cheio? Meio tanque? Um quarto? Ou está na reserva, irmão? Como é que está o marcador da sua fé? Esse tanque precisa estar cheio. O marcador precisa estar mostrando lá fé total, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com o tanque cheio, o que ele diz? Tudo é possível ao que crê. Às vezes a gente fala, mas é uma pergunta para doer mesmo. Como é que está a minha fé? Como é que está a minha fé? Eu estou pregando em alguma coisa que eu acredito ou eu estou só repetindo palavras? Você está ouvindo repetição de palavras e você acredita realmente nisso que Jesus disse aqui? Ou é só religiosidade, é só palavras que você está acostumado, sabe de cor o versículo, mas crer, o teu coração está nisso, a tua vontade está nisso, todo o teu ser, você crê que realmente Deus, Ele vai cumprir as promessas? Como está a sua fé? Sim, queridos, porque esse texto aqui, ele nos fala única e exclusivamente de fé. Veja que primeiro vem a fé. Leia aí no 12. No 12 ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim. Primeiro lugar, aquele que crê. Quem crê, acredita. Quem acredita é porque tem fé. Então, esse texto nos fala de fé, em primeiro lugar. E o texto diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Nós já temos tido algumas oportunidades de comentar que algumas pessoas param aqui neste versículo. A igreja aqui já está acostumada, que eu bato muito nessa questão. Esse versículo termina aqui, mas o versículo seguinte, ele complementa o sentido do que Jesus estava querendo dizer. Eles não leem o restante, e se não leem o restante, que decorou, eles ficam sem entender o que segue. Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você entendeu, né? Sempre haverá um propósito de Deus a ser cumprido para que Ele realmente atenda às nossas orações. Irmão, você vive repetindo isso, tem que repetir, irmão. Tem que fixar, tem que firmar. Nós não estamos repetindo mais um culto de oração? Estamos. E agora nós vamos ficar repetindo os cultos, mas vamos sair sempre do mesmo jeito que entramos, porque às vezes a gente sai do mesmo jeito que entrou, porque não coloca a nossa fé em ação.
Essa é a palavra, eu não tenho como pregar outra coisa para você. Esta é a palavra. Irmãos, na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas, eu vou pegar alguns nessa noite para ilustrar. Exemplos de pessoas que através da oração da fé, dentro de um propósito de Deus, olha a ressalva que eu estou fazendo, dentro de um propósito, a oração da fé, dentro de um propósito de Deus, elas conseguiram mover o coração de Deus em seu favor. E é isso que mais eu quero essa noite. E o que mais nós podemos aprender com este texto que acabamos de ler aqui em João, nesta noite? Primeiro, a oração e a fé movem lugares. Vamos ver? Vejamos dois textos da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17 e o verso 6. Nós vamos ver agora a fé movendo lugares. Lucas 17, verso 6, diz assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Você tem fé o suficiente para dizer para esta árvore que está aí na frente da igreja: transplanta-te daqui para o meio do mar? Você faria isso? A tua fé não chega a isso. Você não crê? Você não crê que se você chegar e disser: árvore, em nome de Jesus, transplanta-te daqui para o rio, não precisa nem ser para o mar lá, que é mais longe, mas pelo menos para dentro de um açude, para dentro dessa poça d'água que tem aqui perto da igreja, nesse canal, você teria fé para fazer isso? Sinceramente, você faria? Você acreditaria que chegaria, diria para a árvore e ela saltaria dali para, pelo menos aqui para esse riachinho que tem aí? Francamente, irmão, para você ver o tamanho da nossa fé. Mas olha, Jesus disse, ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Olha, você sabe que o grão de mostarda é a menor semente que existe. Ela é bem pequenininha, do tamanho quase de um grão de arroz. E ele está dizendo que se a nossa fé fosse do tamanho, pelo menos, de um grão de mostarda, nós conseguiríamos, pela fé, fazer com que a árvore saísse daquele lugar e se movesse para outro. Por aí a gente já viu então, todo mundo ficou calado, ninguém disse que teria coragem, e eu também dou a mão à palmatória. A minha fé é menor que um grão de mostarda, porque eu sou racional, racionalizo demais as coisas. Crer é também pensar, mas a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera que vão acontecer. Talvez eu ainda precise ouvir mais a palavra para aumentar a minha fé, para eu chegar e dizer: árvore, muda-te daqui. A fé, pela palavra, irmãos, move lugares. Quer outro exemplo? Mateus 17, 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, de novo ele fala no grão de mostarda: tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Agora não é mais uma árvore, irmão, agora é para um monte. Olha, você dizer para um monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E olha o que Jesus diz: nada vos será impossível. Então eu começo a entender, as coisas têm sido impossíveis muitas vezes na minha vida e na sua, por causa da pequenez da nossa fé. Nós não acreditamos que Deus pode fazer as coisas, nós não acreditamos.
a nossa fé não é exercitada na sua plenitude. Como nós vimos, a oração através da fé, ela é capaz de mover objetos e lugares. E Jesus disse: nada vos será impossível. Querido irmão, querida irmã que me ouve, talvez você hoje esteja aqui orando para que Deus converta o coração de alguém que você ama, de alguém que você quer ver aqui sentado junto, na mesma caminhada. Você imagina como seria tudo diferente na nossa vida se isso acontecesse? Pois saiba que a oração com fé, ela pode mover lugares como o coração de um incrédulo, do homem de coração duro. Se pela fé nós pudermos mover uma árvore, uma montanha, creia, irmão, pela fé, um coração duro é muito menor e mais fácil do que uma árvore ou uma montanha. Fé, 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 é fé. Agora, eu não consigo esquecer do texto aqui, tem que voltar para o texto, João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja que a palavra, ela tem uma ligação, uma parte com a outra, uma coisa leva a outra. Você está entendendo a cadeia que envolve aqui? Eu quero ver essa pessoa convertida, por exemplo. Agora eu tenho que ter fé, e ao mesmo tempo não basta também só a fé, eu tenho que guardar os mandamentos, ou seja, eu tenho que andar como Jesus andou. É isso que ele pede. É por isso que é difícil para o crente. É difícil porque a luta interior da gente é grande. A gente sonha com aquela bênção, mas não quer realmente pagar o preço. É verdade, irmão. Não quer, porque o eu muitas vezes fala mais alto e a gente não quer pagar o preço. Queridos, nós temos que orar por eles, não é só na quinta-feira no culto de oração. Perseverança, você tem que orar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e continua. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A Bíblia diz: orai sem cessar. Você quer a bênção? Ore. Coloque a sua fé em ação, ande como Jesus andou, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, amanhã eu quero essa maravilha na minha vida, mas eu tenho que me santificar, é hoje, é agora. Eu vou esperar passar esse final de semana. Eu vi um depoimento na televisão interessante. O senador Pedro Simons estava dando uma entrevista ontem na televisão, TV Senado. Eu achei interessante. Ele estava recordando quando foi para dar a notícia para o Itamar Franco que o presidente Collor sofreria um impeachment. Então eles foram avisar para o Itamar: se prepare, Itamar, porque você vai assumir, Collor vai sofrer um impeachment. E ele disse: mas assim, vai ser agora isso? E era uma sexta-feira, quando avisaram ele, disse: não dá para esperar assim para terça-feira? Aí na terça-feira a gente faz o impeachment, e eu assumo na terça. E o Simon sorria dessa saída dele. E o que isso tem a ver com a palavra? Porque às vezes a gente, esse final de semana eu ainda vou aproveitar alguma coisinha aqui, mas quando for a partir da segunda-feira eu vou começar mesmo a seguir o que a palavra diz. Irmão, e se Jesus volta hoje, te encontra desse jeito. Nós temos que orar sem cessar, mas orar com fé, com a convicção, com a certeza de que Deus não só está ouvindo a nossa oração, como também no tempo certo, no tempo dele,
com certeza Deus fará a obra. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ele usa duas expressões, a certeza e a convicção. Fé é isso, fé é certeza do quê? De coisas não se espera, mas eu tenho a certeza que eu vou ver isso, eu vou conseguir. E a convicção de fatos que se não vem, eu não estou vendo nada, aparentemente está me indicando que vai dar certo. As aparências, as circunstâncias estão me dizendo que não vai dar, mas a minha fé está dentro de um propósito de Deus. Você orar pela conversão de uma pessoa, tal, não está dentro do propósito de Deus? Com certeza que está, irmão. Deus não quer que ninguém se perca, Deus quer que todos sejam salvos. Você orar está dentro do propósito de Deus. Você aparentemente não está vendo jeito, mas haverá algo impossível para Deus. Foi Deus que fez o homem. Ele tem um manual de instrução. Na hora que Ele quiser, Ele quebranta aquele coração duro lá, e mais rápido do que você espera, Ele está aqui do teu lado, glorificando o nome do Senhor. A oração abre as portas. Na oração nós nos aproximamos de Deus, e Ele ainda mais de nós. Na oração Deus faz coisas que nós nem imaginamos. Ele faz coisas que nós não acreditamos muitas vezes. Irmãos, a oração é o segredo do crente fiel. Segundo ponto, a oração e a fé não só movem lugares, como também movem o coração de Deus. O coração de Deus, ele foi movido por estas pessoas. Moisés, por exemplo, havia sob a sua liderança 600.000 homens. Atrás, Faraó. Na frente, o Mar Vermelho. De um lado as montanhas, do outro lado o deserto. E o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar contra Deus e contra Moisés. Em Êxodo 14, versículos 13 e 14 diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Parece até que eu estou vendo. Eu gosto muito de imaginar, eu imagino esta cena, o Mar Vermelho, o Faraó vindo atrás, o povo, montanha de um lado, o deserto do outro. E parece que quando eu vejo a fé de Moisés chegar, e essa convicção de Moisés, a certeza de coisas que não se viam, e ele chega para o povo e diz isso: fiquem quietos, calai-vos, Deus pelejará por vós, vocês só vão ficar calados. Parece que eu estou vendo Deus se levantando do seu trono e dizendo: Moisés mexeu comigo. A Bíblia diz no verso 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu quero lhe dizer que a oração e a fé de Moisés moveram o coração de Deus. Davi, ele era ainda um jovem, pequeno. Golias tinha quase 3 metros de altura, irmãos. Em 1 Samuel 17, versos 43 e 44, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Agressão! O cabo era valente e não se intimidou diante daquele rapazinho que estava na frente dele com pau. Ele estava, na verdade, com a funda. E Davi responde
Em 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A funda é girada, a pedra é lançada e vai na testa de Golias. Golias cai, e ele não morre quando cai, e sim quando, no verso 51 diz: pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, a desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Irmãos, a oração e a fé de Davi moveram o coração de Deus. Jó tinha tudo, mas só ficou com o caco de telha para se esfregar nas chagas. Isto do capítulo 1 ao capítulo 2 do livro de Jó. Foi só mazela nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. Do capítulo 3 até ao 37, Deus não lhe responde uma só palavra. E haja sofrimento na vida daquele homem. Perdeu tudo e ainda perdeu a saúde, ficou doente, raspando as suas mazelas com um caco de telha. Do 38 ao 41 do livro de Jó, Deus finalmente fala com Jó, estando Deus num redemoinho. E a partir daí, só no final do livro, Deus vira o cativeiro de Jó. E finalmente, no capítulo 42, no verso 2 de Jó, Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, a oração e a fé de Jó moveram o coração de Deus. O ladrão à esquerda de Jesus, Lucas 23:39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro, o da direita, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, numa verdadeira oração de fé e de arrependimento: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, eu quero lhes dizer que a oração e a fé daquele homem arrependido moveram o coração de Deus. Em Lucas 23:43, nós vimos como foi movido o coração de Deus naquele momento de oração e de fé. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mais um exemplo, Paulo e Silas. Era quase meia-noite, eles estavam no cárcere inferior, amarrados a um tronco, depois de terem sido severamente chicoteados. E Paulo perguntava para Silas: e aí, Silas, tá doendo, Silas? E Silas dizia: tá sangrando, Silas? E Silas dizia: sim. E Paulo dizia: pois vamos orar, vamos louvar, vamos continuar orando e cantando, na alegria ou na dor. Tá doendo? Tá sangrando? Tá. Pois vamos orar, vamos louvar, vamos glorificar o nome do Senhor. Em Atos 16, verso 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E olha só,
e os demais companheiros de prisão escutavam. Os ímpios estavam tudo ouvindo. Quase meia-noite, naquela prisão, eles presos num tronco, machucados, sangrando. Queridos, a oração e a fé de Paulo e Silas moveram o coração de Deus. Em Atos 16, 26, como é que Deus agiu? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Nós vimos brevemente nesta noite que a oração e a fé destes homens, elas moveram o coração de Deus. Irmãos, o nosso Deus ainda é o mesmo. Irmãos, o nosso Deus, ele não mudou, ele não mudará. Deus quer mover os lugares onde você está. Deus quer mover os corações daqueles que você quer ver servindo a Deus. Deus quer mudar a sua situação. E Deus, ele quer apenas pequenas palavras, ainda que seja: Senhor, pequei, errei. Até aqui eu fui só, Senhor, mas agora eu quero que o Senhor tome a frente. Toma a minha frente, Jesus. Agora, essas pequenas palavras, porém, ele quer ouvir com fé, com confiança, com convicção, com atitude. E nós aprendemos também que em tudo sempre há um propósito de Deus a ser atendido. Ouça muito bem: havia um propósito de Deus em libertar o povo de Israel do jugo da escravidão. Para quê? Para que o seu nome fosse glorificado por todos os povos. No caso de Davi, libertar o povo de Israel da ameaça dos filisteus foi para quê? Para que o seu nome também fosse glorificado. Restaurar a sorte de Jó, o propósito de Deus, para quê? Para que o seu nome fosse glorificado. Libertar Paulo e Silas daquela prisão era um propósito de Deus. Para quê? Para que o seu nome fosse glorificado. Em João, capítulo 14, versos 12 ao 14, nós encerramos com o mesmo texto que começamos. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Fica muito claro aqui que o Pai tem que ser glorificado através do Filho. E a promessa: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amado ouvinte da palavra de Deus, aquilo que você veio pedir hoje a Deus, glorifica o nome dele? A mesma pergunta que eu lhe fiz no começo, eu repito: você tem fé? Como está o marcador de combustível da tua fé? Tanque cheio, metade, ou já está abaixo da reserva? Você crê que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre? Você crê que Ele é poderoso e fiel para fazer cumprir as suas promessas? Isaías 64, verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Em Atos capítulo 4, verso 31, ouça o que aconteceu depois daquela oração de fé. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez
anunciavam a palavra de Deus. É nesta fé que eu quero chamar você aqui na frente, para que você derrame aos pés do Senhor os seus pedidos, os seus pleitos, e que, se for para a glória de Deus, a terra venha a ser abalada com o tremor que Deus vai provocar para dar vitória para o crente fiel. Venha em nome de Jesus e vamos buscar com fé a nossa vitória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, aqui estamos, ó Deus, na Tua casa, buscando, ó Deus, fazer, Senhor, aquilo que Te agrada, louvar, adorar e engrandecer o Teu santo nome. Mas, ó Deus, necessitamos da Tua ajuda, Senhor, que o Senhor venha acrescentar a nossa fé, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Senhor, porque quando está tudo bem, ó Deus, a nossa fé está lá em cima, Senhor. Mas quando começam as provações, a gente começa a querer desanimar, Senhor, a achar, ó Deus, que nada vai dar certo. Mas precisamos, ó Deus, lembrar que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou nem vai mudar, que o Senhor está disposto a nos abençoar, que o Senhor abençoou tantos, ó Deus, pela Tua palavra que ficou registrada. E eles, meu Deus, e elas não eram diferentes de nós, Pai. Eram homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões, mas que tinham fé, Senhor, mas que criam, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, estar firmes, sabendo, ó Deus, que Tu estás na frente, que o Senhor está pronto, ó Deus, a nos abençoar, que o Senhor, ó Deus, está pronto a nos curar, a nos libertar, a nos animar, a nos levantar, Senhor, que o Senhor está pronto a abençoar nossos lares, nossas famílias, que o Senhor está pronto para salvar, ó Deus, que o Senhor tem o melhor e quer o melhor para nós, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda a andar nessa fé, Senhor. Toma, meu Deus, nossas necessidades em Tuas mãos. Que o Senhor chegue, Pai, com providência naquilo que não podemos fazer, Senhor. Existem coisas, meu Pai, que nós só podemos fazer o que estamos fazendo agora, Senhor. Quer estar no Teu altar, te pedindo, ó Deus, que o Senhor tenha de misericórdia de nós, que o Senhor escuta a nossa oração, que o Senhor chegue, Senhor, com providência, porque Tu és todo poderoso, porque o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos, ó Deus. Senhor, se pelas orações, Senhor, dos Teus servos, o Senhor fez tantas maravilhas, ó Deus, aqui estamos, Senhor, te pedindo em oração. Faça também, meu Pai, maravilhas no nosso meio, no nosso lar, Senhor, salvando aqueles que ainda, Senhor, não querem, Senhor, se dobrar diante de Ti, libertando aqueles que estão afastados, ó Deus, curando, ó Deus, a cada um de nós, se estivermos enfermos, meu Deus. Chegue, Senhor, com o Teu poder, meu Pai, faça maravilhas no nosso meio, para que o Teu nome seja glorificado através dos nossos testemunhos, Senhor. Visita, Senhor, aquela enfermidade mais difícil, ó Deus, aquela, Senhor, que tem tirado, Senhor, o nosso sossego, aquela enfermidade espiritual que tem tentado nos derrubar, aquele marido, Senhor, que não tem se dobrado, Senhor, mas Tu és o Deus que move todas as coisas para dar vitória, Senhor, aquele que é justo, aquele que está esperando. Tu és bom, Senhor, a Tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Olha para Teu povo, ó Deus,
Nós vemos situações tão difíceis como foi aquela de Josué, Senhor. Mas ele, Senhor, na fé mandou, Senhor, que o sol parasse. O sol parou, meu Deus. Que seria, Deus, aos nossos olhos impossível. E aquele homem, Senhor, ele não é diferente de nós. Tenha misericórdia, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui no altar. Inclina teu olhar para nós, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda, nos dê vitórias, Senhor. Alegra o nosso coração, para que possamos, ó Deus, contar os feitos, as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Coloca por terra, Senhor, o inimigo de nossas almas, as setas que ele tem lançado contra nós, ó Deus. Se alguma delas nos atingiu, que o Senhor esteja repreendendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus pedimos, ó Deus, por essa igreja, pelos departamentos, Senhor, pelo programa de rádio, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nesta casa, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um que tem contribuído com a Tua obra, Senhor, que tem se levantado para fazer a Tua obra, Pai. Abençoa, Senhor, Tua casa, abençoa Teus filhos. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração.
Programa Momentos com Jesus.